Olá, sejam bem-vindos ao episódio 41 do Por Que Não Podcast. Por que não questionar os nossos automatismos para viver uma vida melhor? Eu sou a Sol Del Carmo. E eu sou Marcelo Oliveira. E no episódio de hoje vamos trazer mais um tema polêmico, mais um tema aí que está na boca do povo ou não, né? E aí queremos trazer à luz para esse tema que é a maconha, Hello, cannabis. hello! Por que não, né? Por que não olhar com olhos mais... Apesar de ser polêmico, né? Acho que é olhar com olhos... tirar esse óculos polêmico, né? Tirar o olhar de julgamento e olhar com um pouco mais de abertura para o tema, né? Para ver o que será que não dá para tirar daí que possa nos trazer uma vida melhor, né? Justamente a gente que estamos aqui para isso, né? Para questionar nossas crenças limitantes, ideias pré-concebidas que a gente às vezes não sabe nem de onde veio. E aí, para repensar se é isso mesmo, se não é, se tem outros caminhos possíveis, imagináveis. Total, é. Eu acho que é um tema que, na minha opinião, reúne uma grande quantidade de hipocrisia da nossa sociedade, acima de tudo, né? É um discurso bem vazio, e que quando você vai adentrando, você vai ver o quanto que ele é hipócrita, o quanto que ele não tem fundamento e o quanto que, no final das contas, os maiores prejudicados somos nós pessoalmente, né? Ah, e a sociedade como um todo, né? Mas que serve a interesses muito específicos e não os nossos. E posso falar que eu sinto que isso que você falou agora reverbera com uma série de assuntos, né? E acho que assim, vamos olhar esse porque é isso, quando é mais polêmico, tem mais pano para manga, mas é isso, assim, esse rolê da gente, das coisas não terem fundamento, de vários mitos, fake news, gente, fake news é isso, tipo, é várias coisas, ideias sendo replicadas que quando você vai ver, ninguém sabe onde é que originou o negócio. É um mito que só está sendo replicado. E eu acho que, beleza, né? A gente não tem como saber de todos os assuntos que existem na face da Terra profundamente, beleza, né? Em algumas delas talvez a gente tenha que confiar, mas aí é a consciência de saber. Tipo, meu, não fui a fundo nesse tema, não, né? Não ouvir a respeito disso, mesmo política, quaisquer temas polêmicos, né? Você fala, meu, se você não vai muito a fundo, é isso, você não pode falar a fundo do negócio, você sabe o que você ouviu en passant, então saiba a aderência, né, e relevância disso, de um negócio que você viu por cima, versus algo que você foi entender um pouco melhor. Total, e eu acho que conforme esses temas vão nos tocando, vão permeando o nosso dia a dia, influenciando as nossas, nossos hábitos, eu acho que isso começa a vir mais à tona, né. Então acho que, ah, muitos temas trouxe aqui, a gente trouxe o tema do, por exemplo, do racismo, que é um tema que nas nossas vidas, você e eu, Sol, como brancos, pode passar desapercebido, mas que com o tempo a gente foi sendo afetado, deixando se afetar por isso e criando maior consciência, né. E eu acho que o tema da maconha é um tema também nesse sentido, que afeta, afeta de maior ou menor grau, em maior ou menor grau, a todos como sociedade. Então acho que é um tema que inclusive a gente pode ir explorando ele mais a fundo, tem muito a ver com esse racismo estrutural que a gente tanto fala. Não, então já pode começar, porque quando você é muito maravilhoso isso, porque eu estou me vendo em você agora, que é tipo, quando você gosta muito de um assunto, aquilo é muito central para você, e você é isso, você está ligado bastante naquilo, porque aquilo te, né, enfim, você foi a fundo. E aí, fico curiosa para entender melhor essa fala agora de, tipo, quando você vai ver, é estrutural da porra toda a maconha. Me faz entender melhor se a maconha não está tão presente na minha realidade, no meu dia a dia, porque como se aplica isso que você falou agora? É muito interessante, a gente quando vê um pouco mais da história da maconha, né, a gente tem, pergaminhos, a gente tem evidências, pergaminhos egípcios de há mais de 5.000 anos atrás, que a maconha era utilizada medicinalmente já se conhecia e já se fazia o uso medicinal da maconha há muito tempo atrás. E a gente vive hoje em dia uma exceção na nossa história. Uma exceção, os últimos 100 anos foram uma exceção nessa história da humanidade em relação à maconha, né, onde ela foi proibida, né, num contexto muito específico. Então o que acontece? Principalmente isso se deu nos Estados Unidos, né, onde,
se havia um movimento, havia uma xenofobia muito grande e havia um preconceito muito grande, então, contra mexicanos e contra negros. Então, apesar da abolição da escravatura e tudo que aconteceu nos Estados Unidos, ainda se existia muito preconceito, existe até hoje, né? E, e a maconha foi trazida e era muito consumida por esses públicos nos Estados Unidos, né? Pelos mexicanos, principalmente, e pelos negros. Inclusive, assisti um documentário hoje sensacional, sensacional. Acho que vou recomendar aqui para vocês verem, para você, Sol, que chama Baseado em Fatos Raciais. É um documentário do Netflix que fala sobre a história da música nos Estados Unidos e a relação que ela tem com a maconha. O Então, baseado é um pun intended, é uma piadinha proposital. e que em Legal. português ficou muito bom, porque em inglês não é tão da hora o título, em Sim. português ficou muito bom. E aí coloca muito a cultura do jazz e a arte, né, a música, com uma relação direta com a maconha, com a criatividade, com uma série de benefícios, de efeitos da maconha. Então era muito utilizada por esse público negro, e especificamente no jazz, na música, era muito forte, né? Eh, então o que que foi feito? Ao se proibir a maconha, ao se começar a guerra contra a maconha, se conseguia um motivo para continuar esse racismo, essa xenofobia, porque você conseguia, ah, ah, penalizar, principalmente, 2 populações, sem dizer que você estava penalizando elas. Ou seja, você começa uma guerra à maconha, e aí a maconha é colocada como uma, existem vários níveis de isso nos Estados Unidos, né. A gente fala dos Estados Unidos, estou falando porque é uma coisa que traz e influencia o mundo inteiro, esse movimento, né. Então, tem 5 níveis de drogas, né. A primeira é a que não tem uso medicinal e, por exemplo, tá o crack, tá a heroína, enfim, não tem, benefícios medicinais, é apenas uma droga que é um entorpecente que causa dependência, enfim, uma série de consequências. E aí no nível 2, 3, 4 tem as drogas que você compra na farmácia, enfim, umas outras. A maconha foi colocada como primeira também, no primeiro nível, no mesmo nível da heroína. Então, Foi, nesse passado aí que você tá falando lá atrás. até recente. Lá no passado foi colocado e até recente ainda é, né, nos Estados Unidos começou um movimento de Caramba. liberação, mas Uhum. e aí começou uma droga, uma droga, que é uma droga, né, uma coisa ruim, né, nesse sentido, uma perseguição à maconha, muito com esse discurso de que poderia ser uma droga que era muito nociva para as pessoas, que acabava com vidas, que podia levar à perdição, a essa série de preconceitos que tem, para conseguir institucionalmente perseguir 2 populações muito específicas, né, de imigrantes, xenofobia, os negros. E a partir daí muita coisa desenrolou, né, muita coisa que a gente acredita hoje em dia que a gente tem, agora trazendo para o Brasil, né, vamos lá. Quem sofre realmente com a proibição da maconha, com o tráfico, ou quem é preso por isso? Se não majoritariamente a população negra no Brasil, né. O quanto que a Total. gente, pega na prisão, né, quantas pessoas são presas por uso de maconha, o porte, né, o tráfico, que são brancos? Não são, né, não são. Então tem aí um esforço muito grande para colocar nessa população, esse peso todo, que não existe. E aí o que acontece? Aí a gente acaba, como sociedade, tendo uma crença, muito, assim, limitada sobre essa droga especificamente, né. Que eu acho que é um negócio que a gente gosta de falar, de que é isso, a quem está servindo esta perseguição, né. Tipo, qual é a raiz? Eu acho muito legal você ter trazido isso, tipo, a referência de onde vem, né, quando você vai ver de onde vêm as coisas, é isso, né, caça às bruxas serviu a um patriarcado da igreja, tipo, as coisas, meu, são implementadas por guerra de interesses, por politicagens, digamos assim, e eu sinto, assim, que e tem visões diferentes, né, mas eu sinto que para a gente conseguir mudar essas coisas, é isso, assim, para a gente conseguir que algo seja feito para trazer mais clareza e consciência, né, e possíveis mudanças na sociedade, eu sinto muito a autorresponsabilidade de cada um de nós
sermos agentes de mudança. Porque eu sinto que é isso, se a gente, né, às vezes tem gente que fala, não, mas quem tem que fazer alguma coisa a respeito é o governo, né, quem tem que fazer alguma coisa a respeito são as grandes entidades, seja lá quem for. Mas aí a gente fica, então, de mãos atadas, né, fica muito passivo, assim, se a gente for ficar esperando o governo fazer algo ou alguém fazer algo, tipo, eu acho que nos empoderando, né, nos informando, pesquisando, entendendo melhor e sendo seres pensantes por si próprios, né, criando sua própria opinião a respeito daquilo, não só replica uma parada que você leu, tipo, vai entender melhor, vai se empoderar, e eu sinto que é assim, né, muitas pessoas criando ciência com relação a coisas que vira tendência, e que você ouve falar e começa a ir notícia, e começa aí sim pressionar o governo a fazer algo a respeito, e aí pressionar as grandes indústrias, seja elas quais forem, tipo, fudeu, pegaram a gente aqui, né, e é isso, assim, a população pedindo, a parte majoritária ali pedindo, né. Então, enfim, nem sei pra onde eu tô indo, mas me vem muito isso da gente, né, a gente faz a diferença, assim, eu acho, unicamente, sabe? Total, total, porque, acho que até esperar essa atuação do governo, acho que não faz sentido, porque foi esse mesmo governo que proibiu e começou essa caça, né, essa perseguição à maconha, né. Então, e nesse documentário mostra que existiu o discurso científico, não é que a gente descobriu os efeitos, como eu disse, os efeitos medicinais agora, né, como eu disse, há 5.000 anos já se sabia. E já se vem utilizando medicinalmente para várias coisas, e recreativamente também, né, essa é a questão. E durante essa caçada, essa guerra à maconha, não se utilizou o discurso científico como base para falar isso aqui de fato causa um problema, causa um mal à sociedade, as pessoas vão enlouquecer, e aí é muito interessante, porque você pega essas notícias de antigamente do que se dizia em relação à maconha, é absurdo, é absurdo. Você fala: "Não, espera aí, acho que estão falando do crack, estão falando de outra droga, eh, que não a maconha, né, que não tem a ver com isso tudo", né. Eh então, esse governo que fez isso, na verdade, né. Então eu acho que a nossa atuação pessoal vai contra isso, para poder, não perpetuar. Perpetuar, porque esse discurso, que aí acho que começa a permear mais no nosso dia a dia, vem das pessoas ao nosso lado, né, de um preconceito quando alguém, puxa um baseado num bar e fala: "Nossa, tem maconheiro aqui, estão fumando maconha". Enquanto a pessoa no mesmo bar está enchendo a cara de cerveja e outras bebidas alcoólicas. E é Ou olhado diferente, né. Ou enchendo a bunda de hambúrguer, de carne, carcinogênico número 1 pela American Heart Association. Tipo, é exatamente isso, né? É sobre as coisas serem, os mitos serem culturalmente construídos, e a gente não vai ver, a gente só replica o preconceito, né? O Total, total. super. O Snoop Dogg fala uma coisa muito interessante, ele fala assim: "Pega 100 pessoas que se odeiam, coloca numa sala e faz eles fumarem maconha. Eles não vão se matar, eles vão ficar de boa, vão até conversar, começar a se Sim. entender, olhar o lado do outro. Agora pega 100 pessoas na mesma sala e dá bebida para eles. Ninguém vai sair vivo dessa sala, 100 pessoas que se odeiam, né, ninguém vai sair Sim. vivo. Mas a gente não olha o álcool como assim, a gente fala: "Puta, não, a maconha, espera aí", vão trazendo preconceitos, a maconha é uma porta de entrada para outras drogas, né, então como assim? E o álcool não seria a principal entrada? Na verdade, a principal entrada legalizada, que você pode ir para um bar, encher a cara e ninguém vai falar mal de você, ninguém vai falar: "Não, tudo bem, tá, é legalizado". Mas não, a maconha vai ser um problema. Então se coloca nela uma série de problemas outros que não é ela, né. Não, e eu sinto que, assim, tudo é deturpável, né, principalmente nessa era em que estamos de intolerância, de você pegar uma frase fora de contexto e você fazer daquilo, né, assim, até me veio agora enquanto você falava, eu fiquei pensando, talvez em algum lugar a origem dessa fala pode ter sido que, porque sabe aquele negócio de que ser humano gosta do que é proibido? Sim, temos um, né, tem esse mito aí, tem esse rolê Aham. popular, que eu não sei tanto se é um mito ou se é um negócio talvez comprovado pela ciência, mas não posso dizer porque não fui atrás dos estudos. Mas tem um quê aí, né? De que, tipo, é meio proibido, a gente fica meio, parece dar coceira de querer fazer só porque é proibido. Então, talvez a origem disso tenha sido
já que ela é proibida, não sei se está certo ou não ser proibida, mas já que ela é, talvez as pessoas, entendeu? Seja o primeiro, a primeira transgressão da pessoa em direção a algo que é proibido, e aí, independente de dependência química ou não, talvez a origem tenha sido. E aí a pessoa meio que já que passou a portinha, tipo trair e coçar é só começar. Uma vez que você fez, quebrou a portinha de fiz algo que é ilegal, bom, por que não fazer outras agora? E aí, daí partir para outras drogas. Mas, tipo, talvez se deturpa, essa pode ter sido uma ideia original, e talvez se deturpa isso para, tipo, não, quimicamente ela vai te fazer depender, e aí você vai querer outras drogas por causa disso, tipo, não tem nada a ver. Acho que esse é o ponto. Talvez no ponto da transgressão pode ser algo, né? Mas quando você pega os efeitos em si da maconha comparada a outras drogas ilícitas, né, atualmente, então, por exemplo, sei lá, cocaína, crack, heroína, são efeitos bem diversos, são bem diferentes, né? E cientificamente pode-se ver a diferença, né? Você não consegue ter overdose com maconha, quanto mais você usa, na verdade, você fica com mais sono, enfim, você vai acabar dormindo no final, não é uma droga que vai te ativar, vai te deixar, né, mais querendo cometer alguma violência ou algo do tipo, né? Então tem um efeito relaxante. Quando você vê os efeitos exatamente do que causa aquilo, isso cai por terra, vamos dizer assim, né? Você fala, puta, não é bem assim que funciona. E eu acho que sim, eu acho que quando a gente fala de drogas, isso todas, em geral, lícitas e ilícitas, que você compra num bar, que você toma seu cafezinho, que também a cafeína é uma droga, o açúcar, qualquer coisa, ou você fuma maconha, você tem que saber para você como é aquele uso. Se você se dá bem com aquilo e qual o papel daquilo na sua vida. Eu acho que não é para todos. Realmente, tem Uhum. gente que não se dá bem, tem gente que entra numa paranoia. E acho que assim, as drogas em geral não são para todos. E aí cada um tem que ver. E a gente fala muito disso, de autoconhecimento, de entender. A gente falou de cura pelas plantas, de homeopatia, de enfim. Eu acho que é isso, é você poder experimentar e entender, puta, isso aqui para mim me faz bem, né? Ah, essa aqui não dá certo. Tem umas drogas que essas sim a gente sabe que são muito nocivas, realmente não tem efeitos medicinais, nem efeitos, por exemplo, a gente pode dizer aí da heroína, do crack, enfim, são drogas muito mais fortes, que não teriam esse efeito, que seria muito menos recomendável você fazer esse teste, inclusive, se vale a pena ou não, se você se dá bem ou não. Até muito louco, Freud tinha umas ideias muito loucas. Tem uma época que ele começou a se tratar com cocaína, para ver os Onde é que efeitos. dava? Onde é que ia? Onde é que dava. E ele percebeu que não dava muito certo, ele não viciou, ele era viciado em charuto, então ele já tinha esse vício muito, bem estabelecido, mas ele não, enfim, ele fazia esses testes meio louco, enfim, fecha parênteses. Sim. Mas eu acho que é isso, é poder você tirar essa questão, eh, toda essa questão do preconceito e tudo, e poder, e aí no caso especificamente da maconha, poder olhar para os benefícios que ela pode trazer, que eu acho que essa é a principal parte, né. Que tem uma grande hipocrisia, porque é uma droga que tem muitos benefícios e a gente cada dia que passa vai vendo mais, assim, benefícios medicinais como tratamento de Parkinson, tratamento de Alzheimer, tratamento para o câncer. Tem um documentário na Netflix, outro, que deixa eu ver o nome aqui, eu tenho fácil, chama Maconha Medicinal, Cura ou Crime? É muito legal, porque assim, são mães que têm os seus filhos com câncer e já tentaram diversos tratamentos, e aí realmente de cortar o coração, se você vê, assim, a situação das crianças ali, o sofrimento que elas estão passando, e por uma briga política do passado, por um jogo de interesses, pra perpetuar um racismo estrutural, atualmente mães, por exemplo, que querem tratar os seus filhos não podem. Uhum. Não podem nem pensar na possibilidade de tratar com maconha, com CBD, né. E aí esse documentário mostra, e é até um caso de uma mãe que era super contra. Só que ela começa a pensar diferente, porque ela vê que para o filho dele talvez seja a única alternativa. E esse que é o interessante, a parte interessante, é uma alternativa muito boa, assim, para alguns tipos de câncer, ela tem uma efetividade gigantesca.
E para a maioria deles, ela ajuda com o tratamento dos efeitos colaterais da quimioterapia, da radioterapia, enfim, do tratamento do câncer. E aí tem um menininho lá que mostra, assim, como ele estava muito mal, assim, você não vê o menininho em nenhum momento bem do documentário, até que ele começa a fazer o tratamento com CBD e ele muda completamente. E aí você fala assim: "Mas espera, por que que a gente está proibindo isso? Por que que a gente está contra isso? Por que que se você olha para ali e vê uma solução possível, né, vê um tratamento, super efetivo, que pode evoluir cada vez mais, porque a gente pode pesquisar mais, pode testar mais, mas que a gente está indo contra, que inclusive a gente acha ruim, a gente criminaliza, a gente olha alguém que está fumando maconha e fala: "Puta, essa pessoa é um bandido, ela vai me roubar, ela vai". Como assim? Espera aí, do que a gente está falando, né? Sim, É sim. muito louco isso. Não, e é muito louco, tipo, você falou de estudos, né? Você falou por um lado de estudos científicos e por outro de você ver com o seu corpo e de você ver se testando ali no filho e vendo o efeito. Eu sinto que tem que ter um equilíbrio, né? O caminho do meio é sempre bom. Eu sinto que como é que funcionou as coisas, né? Lá nos egípcios que você falou, tipo, para mim isso é prova irrefutável, não interessa o que se diga, de que funciona. Tipo assim, em algum momento não existia tecnologia. Em algum momento dependia-se única e exclusivamente das plantas, do que existe na Terra, os 4 elementos, para a humanidade sobreviver. E a gente chegou onde a gente está hoje. Então, assim, se a gente sobreviveu a todas as doenças que passaram, e no começo a gente só usava coisas da natureza, é porque, assim, irrefutável, tem um efeito, faz sentido, as plantas são medicinais, né? Há benefícios, porque senão a gente não teria sobrevivido para estar aqui hoje com a tecnologia que a gente está. E aí, só que era de uma forma empírica, né? Antigamente a gente Exato. não É. tinha a versão ciência para comprovar quimicamente, sei lá, a gente só sentia que as pessoas melhoravam até alguém comer uma parada, um cogumelo e morrer e descobrir que aquele cogumelo, beleza, mata. E aí, tipo, é isso, era no teste, no Tentativa teste e e no erro. erro, até que. Por isso que a gente fala de civilizações milenares usando as coisas, porque, meu, há 1000 anos estão usando porque viram que dá certo, caralho. Tipo, independente do que. Né? E aí Total. acho que tem um pouco disso, então, né, de honrar a ancestralidade, de entender da sabedoria do corpo, da natureza. Assim, tem coisas aí que a gente, talvez na sociedade atual, não valorize tanto, mas que tem o seu peso e o seu valor. E aí, quando você fala de estudos científicos, me vem um negócio que eu acho que também é. Eu acho que vai evoluindo assim, né? Primeiro, não, é um negócio ladainha, lá ancestral, não funciona pra porra nenhuma, é só umas plantas, uns mané hippie comendo planta, não faz sentido. Aí começa-se a ter estudos científicos a respeito, mas aí às vezes tem muito pouco. E aí eu queria falar sobre esse muito pouco, porque, de novo, é interesse de quem fazer esse estudo científico? Porque a porra da indústria farmacêutica, talvez, ou enfim, não sei se faz muito sentido isso, porque eu não sei se o CBD é através da indústria farmacêutica que vem. Mas o ponto é assim: quem está no poder agora e está feliz da vida ganhando suas granas, com as pessoas não sabendo de questões medicinais provenientes das plantas, não tem interesse, apesar de ter o budget, em fazer mais estudos para entender melhor cientificamente as químicas, os efeitos e interações entre as plantas e o nosso corpo, entre a maconha e o nosso corpo. Então, assim, o fato de não ter muito estudo científico a respeito de algo não necessariamente indica a falta de potência daquilo. Indica, às vezes, apenas a falta de interesse político de alguém bancar um estudo que vai sim ajudar a comprovar a parada cientificamente, porque empiricamente a gente já sabe. Né? Então, só este ponto para começar. E para secundar, nem sei mais onde eu tô, mas eu queria falar um pouco disso, entendeu? Dos estudos científicos, tipo, da gente. Eu ia falar também, por outro lado, para a gente olhar com parcimônia, porque, né, eu tô louca desse universo agora com as minhas aromaterapias, então eu estou a louca dos estudos científicos, e a gente tem que olhar, enfim, né, para quem se interessa tal, você tem que ver um pouquinho melhor o design do estudo, tal, porque assim como é isso, tem jogos de interesses para muitos lados. Né, assim, você vê você vê um estudo científico bancado pela indústria do leite, bancado, às vezes você vê, tipo, quem que pagou? Mano, empresa que produz leite, pagou um estudo científico para mostrar que o leite é super anti-inflamatório e vários benefícios. É isso, assim, quanto mais você vai adentrando, você vê que a gente é corrompível a muitos níveis, assim. Então, mesmo estudo científico, às vezes um fulano faz um estudo, joga lá, e aí alguém cita esse estudo, e quando você vai ver, tipo, não é um estudo robusto, o design não foi bem feito, não foi randomizado, ou não tem clinical trial, tem uma série de coisas que dá para ver,
Enfim, só tudo isso para dizer o quão complexo é e o quanto a gente tem que se movimentar para tentar se informar cada vez mais, né? Ninguém detém a verdade, mas assim, vamos olhar um pouco melhor, gente. Não vamos só ouvir que, tipo, é isso, maconha abre porta de entrada para tudo e acreditar nessa parada, tá ligado? Porque tem muitas complexidades por trás que influenciam. Eu lembro que um professor meu de filosofia, você falou de colocar a galera na sala, eu achei que você ia falar outra coisa. Você coloca 100 pessoas que se odeiam numa sala. Um professor de filosofia, que aliás tá maior youtuber hoje, enfim, Fala o falou, nome dele aí pra galera, de Pedro repente. Calabres, acho que é Neurovox o YouTube dele, acho que tem meio milhão Legal. de seguidores, mó legal, tipo, super as coisas neurociências lá. E ele falava, pega qualquer pessoa, exato, tipo, odeio o Lula, beleza, odeio o Bolsonaro, whatever. Chega nessa pessoa e fala, e pergunta por quê, tipo, Me fala mais, me conta até mais. acabar. Por que você deu o Lula? Porque ele roubou do país. Ah, é? Quando que ele roubou? Ah, ele roubou, não sei, faz uns anos atrás. Ah, aqui que ele roubou. Ah, não, ele roubou lá os negócios. Tipo assim, se você pergunta, quando vai ver a maior parte dos nossos beliefs, das nossas crenças, tipo, de quem a gente é, do que a gente acredita, das nossas opiniões, talvez nem são nossas. Tipo, quando vai ver, a gente não se aprofundou em muitas coisas, a gente só tá É, replicando, exato. né? E acho que, tipo, é o que eu falei do começo, não dá para me aprofundar em tudo. Não dá para, tipo, então eu preciso fazer 10 anos de medicina para poder falar sobre o corpo humano. Realmente, não dá. É impossível a gente abarcar todos os assuntos em profundidade, mas acho que é esse convite, né? Para, tipo, quanto será das coisas que você acredita hoje que você foi a fundo para acreditar mesmo, ou talvez você só replicou coisas, notícias que você viu em grande quantidade. Tipo, é isso, assim. Política, para mim, é isso no passado, que eu era mais alheia. Ainda sou. É isso, assim, eu li os negócios, tipo, li 55 jornais falando que o Lula roubou. Tipo, eu vou acreditar. Só que aí, se eu for a fundo, talvez eu descubra nuances disso aí que não são bem essas, sabe? Então, é sobre isso, assim, é sobre se permitir o questionamento e entender de onde é que tá vindo as coisas que a gente acredita, cara, não é não? Sim, sim, total. E essas verdades muito, ah, ah, absolutas, principalmente, né? Pá, uma coisa muito, daquele jeito, Determinista. determinista, que vem com muita certeza, normalmente tem algo aí, né, tem algo por trás que Sim, não tem tanta certeza aí, que vale a pena uma investigação, né, porque realmente isso acaba ditando o nosso comportamento, o nosso dia a dia, as nossas decisões. E quando você se dá conta, você tá tomando uma série de decisões sem saber por quê. Essa é a questão, né. vendido, né? É, e isso influencia a sua vida. Total. Essa é a questão, né. Tipo, não é que é um assunto que tá alheio a você, tá lá, tá longe, não vai te influenciar, não, te influencia na maneira de pensar e como você age. E eu acho que é isso, a gente aqui no podcast não tem a pretensão nenhuma de indicar uma direção, mas sim trazer o questionamento e a reflexão. E aí, cada um por si decide o que é melhor para si, né, Super. e para os seus próximos, enfim, o que acha melhor. Mas é a partir daí, né. Super. E eu lembrei o que eu ia falar aquela hora que eu falei do estudo científico, que por isso que é o equilíbrio, tipo, os estudos científicos, que é o que você trouxe da pessoa experimentar, né? Não experimenta, tipo, não estou estimulando que as pessoas experimentem coisas, mas assim, os estudos científicos são feitos em públicos específicos, né? E isso é isso, assim, tudo tem seus prós e contras. Temos os prós de termos os estudos científicos hoje em dia, mas eles, como é que eu falo isso? Tipo, eles equalizam, coloca todos os seres humanos como se fossem. É, isso, assim, todo mundo tem Iguais, uma rim, máquina, mesma é a mesma exato. resposta. Exato, e não somos, né? Qualquer tradição, né? Ayurveda, medicina tradicional chinesa, qualquer tradição oriental leva em consideração o indivíduo. Por isso que não existe qual é a melhor erva para dor de cabeça. Existe Total. quem é que está com dor de cabeça, qual a composição corporal dessa pessoa, histórico de vida, cultural, médico, etc, etc, que faz com que coisas. É isso, assim, por isso que tem gente que tem reação adversa a medicamentos e tem gente que não. Porque é isso, porque a gente não é igual. Não existe tomar um Tilenol e vai funcionar para todo mundo que tiver tal problema, esse remédio vai funcionar. Não existe, porque a gente é muito, muito. É isso, somos muito únicos, né? Nada na natureza é 100% idêntico, apesar de bastante parecido. Então faz Sim, sentido você. Isso, ter autorresponsabilidade de fazer suas pesquisas, ir atrás das coisas e ver se faz sentido para você e sentir se faz sentido para você. Né? Tem um sentir, é sentir como você fica, né? Caso decida experimentar coisas, tipo, como você se sente, como você fica. Foda-se o que você sabe racionalmente a respeito, né? Entre em contato com a sua sabedoria
inata, interna do seu corpo, da sua alma, que sabe, apenas sabe, e respeite isso, né, dê ouvidos a isso, se conecte com isso, porque é isso, aí você entende melhor por onde faz sentido, por onde não faz para sua vida, né, para o seu corpo. Total, e eu acho que você trouxe um ponto que é exatamente o que eu ia falar, de também não ir para o discurso completamente racional, científico e como se disso dependesse tudo, né, que a gente faz na vida. Acho que não. Acho que também tem essa parte de experimentação, de sentir, de entender a sua relação, de compreender a fundo mais do que racionalmente, mas a partir dessa sabedoria interna que você fala, né, para realmente entender, para tomar uma decisão, para saber para que caminho seguir, né. É é muito interessante porque, no caso específico da maconha, né, então falando sobre os efeitos dela, eh, quando a gente olha para a nossa sociedade, tem alguns tipos de drogas que não são mal vistas. E as pessoas fazem utilização, eu falei do álcool, mas pegando outras para em outro sentido, como por exemplo as Sintéticos. anfetaminas, as anfetaminas que então a Concerta, Venvance, Ritalina, essas aí que ajudam na atenção, né, no foco, e que, outro documentário, Take Your Pills, do Netflix, também fala sobre isso, sensacional. Fala muito dessa cultura que a gente tem hoje em dia, onde, para continuar seguindo, para continuar em conformidade com a sociedade moderna, com o que ela nos exige, com os vestibulares que a gente tem que prestar, com as provas, com o processo seletivo, apresentação, não sei o que lá, você precisa de um foco absurdo, você precisa de uma intensidade absurda. Então, para isso, tudo bem tomar uma Ritalina. "Ah, não, é porque eu tenho um déficit de atenção". Independente se você tem ou não, né, porque eu acho que também não é minimizar, essa questão do problema, né, mas, o quanto a gente recorre ou o quanto a gente olha para essa via com bons olhos, porque, não, realmente é importante para que eu consiga trabalhar, para que eu consiga, fazer uma prova ou algo do tipo, pra que eu consiga estudar. E a gente olha para uma outra droga, que é a maconha, que não tem esse efeito, muito pelo contrário, tem um efeito mais, de criatividade, de relaxamento, que não vai te colocar necessariamente para fazer uma tarefa, né, te deixa mais distraído. Isso também não é bem visto para a sociedade. Por quê? Porque não está em conformidade com Ócio isso, criativo. com esse ritmo que a gente precisa ter no dia a dia, a maconha não vem, puta. Então não é uma droga útil, né. Agora quando você pega lá, Wall Street ou na nossa Wall Street brasileira, Faria Lima, o que fazem uso de cocaína para continuar trabalhando e seguindo aquele ritmo, assim, não é adoidado, né. Então também acho que tem essa questão, né, eh, por não ter inclusive foi muito interessante, nesse documentário, no primeiro que eu citei, tô citando vários, mas esse do baseado em fatos raciais, ele diz que uma das coisas que diziam mal da maconha é que ela faz com que o tempo passe mais devagar. E aí isso era ruim para as pessoas. Aí o cara fala dando risada, ele fala: "Mas como assim? Para um cara que tá no jazz solando, passar o tempo mais devagar possibilita que ele crie muito mais durante uma improvisação ali, que, puta, dá um resultado sensacional. Mas isso é arte. Isso não serve, talvez, a um capitalismo, a uma produtividade tóxica que você tem que continuar trabalhando horas e horas a fio e tudo, não. Entendeu? Então, Total. também tem essa questão, né, de pensar, o quanto a gente favorece umas drogas e outras não, justamente corroborando com esse modelo de sociedade, de dia a dia, de rotina que a gente tem, e que a Super. gente não para falar: "Não, espera, não sei se eu quero continuar nessa catada, né". Super, super, mas aproveitando que veio o gancho, deixa eu pôr um contraponto aqui na mesa, que me Diga, veio. quero. Você falou de arte, e eu me lembrei que não sei por que, teve uma aula de história da arte na faculdade que ficou na minha cabeça, hã, e que na época eu era um pouco mais fechada, é isso, eu replicava opiniões sobre coisas, né, não tinha consciência que eu tenho hoje. Mas eu lembro de pensar, e eu pensei isso agora de novo e de alguma maneira ainda fez sentido hoje, que eu e aí não é específico com a maconha, né, mas enfim, puxando esse gancho da criatividade que você trouxe da arte,
eu tenho pés atrás com qualquer tipo de coisa, neste caso maconha, por exemplo, que nos faça sentir que a gente depende de algo externo para chegar em determinados estados mentais. Então, sei lá, exemplo aleatório. Eu acho que uma das coisas, assim, falando da minha experiência própria, né, não sei estudos científicos a respeito, mas de experiência própria, eu sinto que quando você está sob o efeito da maconha, você remove umas barreiras. Por isso que é criativo, porque você tá, né, em versão criança, a gente é super criativo, linka um monte de coisa com um monte de coisa, tudo doido, não tá ligando que os outros vão julgar ou não, por isso que criança é criativa. Aí a gente vai crescendo, virando adulto, fica sério, não posso ser engraçada, não posso isso, aquilo, e a gente coloca um monte de aquele negocinho do cavalo aqui, né? Como é que fala? Cabresto cabresto na boca. Ah, não sei, bom, mas enfim, a gente fica meio condicionado a, né, não, porque tem que caber, né, para pertencer e tal, você fica com as ideias meio quadradas, e não se permite explorar a sua própria criatividade e autenticidade, porque isso corre o risco de você ser julgado por isso, né, que são coisas piras que a gente já falou de outros episódios. E aí, por exemplo, às vezes eu faço links completamente aleatórios de coisas, que é isso que é a criatividade. É essa a definição de criatividade, né? Você linkar duas coisas que, sei lá, o mainstream não ligaria. A maioria das pessoas não ligaria, o que aparentemente não tem conexão, você faz. Cria uma conexão, cria. Por isso, criatividade. E eu me pego, eventualmente, fazendo isso com coisas ridículas, pequenas ou grandes, no dia a dia. E tenho criado cada vez mais consciência para conseguir desapegar desse controle, desapegar dessas amarras, e óbvio que é difícil, mas o meu ponto é possível. É possível sermos criativos sem estar sob efeito de, sei lá, outras coisas. Então, o meu ponto é com isso, é com relação a o potencial de, sem consciência, nos bloquearmos de sermos criativos, né? Do tipo assim, só se acostuma, ou a maconha facilita tanto para que a gente tire essas amarras e paredes e acabe criando conexões entre coisas que não teriam no dia a dia, que às vezes, né, cuidado para não ficarmos dependentes disso para sermos criativos, porque não precisamos disso para sermos criativos, né? Eu sinto que somos capazes de atingir, isso, assim, estados de flow, estados criativos, estados de todas as maneiras, sem necessariamente depender daquilo. Por isso que é uma escolha consciente. Sei que posso, mas quero, por X, N motivo, né? Ou que nem, sei lá, mesmo açúcar que você falou, né? Eu acho que o ponto é fazer as coisas com consciência. Sei que açúcar faz mal, mas hoje estou afim e vou tomar e vou bancar as consequências. Ou sei que maconha me deixa criativo, mas sei que posso ser sem ela também, sabe? Me vem desse lugar. Você tá com uma cara, eu quero muito saber o que você tá pensando. Tem várias coisas que vieram à minha cabeça. Eu acho que a primeira delas, que eu quero dizer realmente, eu acho que assim, como a gente estava dizendo, é importante você saber qual o uso que você faz daquilo e a sua relação com qualquer tipo De coisa, exato. de coisa. Acho que é isso. E pode ser com o fato de, todo dia à noite eu tô a fim de comer besteira, e aí toda a noite você come um hambúrguer e você sabe as consequências disso. Então acho que é poder parar para olhar e saber as consequências daquilo, né? Então, e se entendendo naquele comportamento. Aí vamos talvez para um lado mais científico e depois para um mais comportamental, mais de experiência. Pro lado científico, existem estudos, bastante assim, que mostram o quanto realmente a utilização de maconha pode promover sinapses e ligações que não ocorriam antes. E aí, por isso, você se torna mais criativo, enfim, a mente consegue vagar, ter ideias e todo esse estado. E que, após o uso, mesmo não estando sob efeito, elas permanecem, muitas delas. Então, por isso que em casos de Alzheimer, Parkinson, a utilização do CBD faz com que você consiga manter uma atividade neuronal e promover sinapses que permanecem depois da utilização. Então, que são importantes e que são permanentes. Então, acho que essa é uma. Fala aí. Mas uma pergunta, não sei nem se você tem a resposta e nem preciso que tenha, mas uma pergunta é: por que essas sinapses não estavam acontecendo antes? Sei lá, me remeteu à meditação.
né? Tipo, porque é isso, quem medita muito tem uma influência na neuroplasticidade, muda o tamanho da amígdala versus pessoas que não. Então, assim, somos isso, assim, porque a neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar a condições ambientais externas. Tipo, a gente é capaz de aguentar tudo. A gente aguenta subir no Everest, ir pro meio do vulcão, né? Tem pessoas que nascem em condições super desprivilegiadas, em ambientes fodidos, mesmo assim sobrevivem e, tipo, a gente aguenta o tranco, né? Eu fico fascinada estudando anatomia e fisiologia, porque, assim, a gente é realmente divino, assim, é muito maravilhoso as nossas milhões de capacidades fisiológicas. E aí me veio isso, tipo, o cérebro ele é capaz de se adaptar a muitas coisas. Então, é isso, quem faz mais exercício, quem come, tem milhões de variáveis que influenciam em quem a gente é, como se dá a nossa composição. E é isso, assim como quem medita consegue alterar, melhorar a neuroplasticidade, atingir estados, whatever, tal, manter mais calma, tem influência no sistema nervoso central, etc, etc, por conta da prática. Por isso me veio esse questionamento, tipo, o que fez in the first place com que as sinapses não estivessem ocorrendo? Por isso que eu tô dizendo, será que não é justamente essa nossa... É isso, nosso dia a dia, nossa vida moderna, nossa padronização, a gente tem que caber, tem que performar, o chefe e sistema simpático ativo o tempo todo, estressado o tempo todo, não faço exercício direito, né? Por que não estavam rolando já o estado de flow, entende? Essas sinapses, por que elas já não estavam ocorrendo antes? Pra gente, beleza, e aí Sim. usamos de ferramentas para reativar, já que tá difícil, não é um problema, não tô dizendo que é um problema, mas tô trazendo Sim, questionamento só e mesmo. eu acho interessante no seu exemplo, no que diferiria na prática, em utilizar-se da maconha ou da meditação para conseguir o mesmo objetivo? Por que que a utilização da maconha seria menos pior ou não seria você? Como não seria você? Não, no sentido de que você está acessando uma criatividade, você falou, né, você pode ser criativo, Uhum, uhum. e aí o importante é acessar essa criatividade, essas sinapses, e aí você citou a meditação ou o que é que seja, para conseguir chegar nesse estado. Uhum, uhum. E por que não pensar na maconha como um caminho também possível para se chegar nesse estado? Não há se pode usar, o ponto é que primeiro que é uma isso não é um problema, mas o primeiro que é algo externo, né, você depende de algo externo, é um terceiro, né, é uma substância que está fora. O que tudo bem, porque óleos essenciais também estão fora, O comida ar também tá está fora, fora. comida, Por tudo isso tá que fora, eu não é. estou trazendo que não é um problema, não acho que seja um problema. O Mas que eu eu tô gostando desse bate-papo, porque é justamente acho que entre se detendo sobre essas maneiras de ver, que eu acho que a gente vai abrindo super. Não, e possibilidades, o é. que eu penso a nível da minha existência e individualidade, porque eu não, assim, fumar não faz bem para os meus pulmões, seja lá o que for. Então, se eu consigo atingir níveis de criatividade com algum outro tipo de coisa que não me faça tossir no processo, né, sei lá, por Tipo comer exemplo. um brownie Não, vegano não, de maconha. talvez, não sei, exato, não sei. Ou óleos essenciais, que existe também É óleos tipo isso, óleos essenciais, é. essenciais, exato. Tem Eu óleos sou louca por essenciais de óleos essenciais. CBD, é. Não, não é óleo essencial, não é óleo essencial, deixa eu contar Não pra é óleo você, bicho. essencial, é. É porque olha, enfim, precisa de uma característica química específica para ser Tá, óleo tá, essencial. É um óleo vegetal, que tá, inclusive perfeito. o vô do Vi tem Alzheimer. Está aqui do meu lado agora, ele passou agora há pouco na filmagem e ele toma. Toma Eles CBD. usam os olhinhos de CBD para ajudar ele a dormir. Tipo, fascinante, os pais do Vi, os meus sogros, né? Tipo, meu, não pode deixar de ter importação dessa porra, porque faz toda a diferença bizarra, assim, para ajudar ele a se acalmar, porque é isso, uma pessoa que tem Alzheimer não, né, ele já tá no estado um pouco mais avançado, mas não sabe o que tá acontecendo, e às vezes causa umas ansiedades. Não dá pra você conversar, velho, com a pessoa. Isso é muito, muito maluco. Enfim, podemos falar disso um dia. Você não consegue interagir com a pessoa, ele não sabe mais quem são as pessoas aqui, e tem coisas que geram ansiedade nele, tem mini momentos de lucidez que ele fica, tipo, onde eu tô, tá? Fica meio ansiosaço, assim, e você não consegue dialogar para conseguir trazer a pessoa para um lugar de calmaria. Então, realmente, assim, precisamos dos químicos, velho, porque não dá para, pela conversa, né, fazê-lo se acalmar e entender o que está acontecendo, porque ele não vai entender, porque esse é o que é o porra do Alzheimer. Então, enfim, a gente eles usam aqui do CBD bastante e ajuda para um caralho, para trazer esta calmaria, paz no velhinho para a vida. Mas a gente estava falando de outra coisinha antes, Desse de uso, né, fumar, de tipo, fumar. porque E é aí eu isso. posso falar, existem várias maneiras de utilizar, não precisa ser Sim, fumando, né. E eu acho que super. sim, fumar causa e não tem como dizer: "Ah, a maconha é boa em todos os sentidos". Não, Isso, fumar, exato. você pode ter câncer, é uma fumaça super quente que vai danificar todo o seu sistema aqui respiratório, isso é ruim.
não é bom. Não tem como dizer: "Ah, não, a maconha é toda de boa", não é. E eu Acho acho que que é diferenciar isso que é o rolê, entendeu? Porque eu me imagino falando com meu pai disso, que é meu pai em sendo o rótulo de pessoa cabeçuda antiga, tipo, é isso. Uma coisa é fumar faz mal. Uma coisa é fumar faz mal, beleza? Vamos entender. Fumar é algo que faz mal, beleza? Maconha é uma planta. Ela começa em exato, sendo uma planta. A gente toma chá de plantas, né? Então, assim, ela por si só, por ser, né? É isso, assim, é diferenciar as coisas. Qual parte dela que faz mal? Como? Quando que faz mal? Que é isso que é as coisas orientais, né? Como? Quando? Em que formato? Para quem? Não é tipo, pá, um rótulo. Vamos entender exato, melhor. exato. Qual que é o modo de uso, né? No herbalismo tem muito isso. Tem vários tipos de. Tem chá, tem tintura, tem whatever, tem mil coisas. Então, tipo, vamos diferenciar uma coisa da outra e entender o que, né? Arroz com arroz, laranja com laranja. É, Fumar é. faz mal, beleza, mas isso não significa que a maconha faça mal. Exato, e acho que é trazer, a gente falou aqui muito de droga, 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 mas trazer a questão que é uma planta. E a gente se utiliza, e a gente já falou no episódio passado, né, cura pelas plantas. O quanto Exato. a gente busca nas plantas uma série de benefícios. Por que não buscar na maconha, se você tiver interessado e tiver um benefício ali específico que você quer, por que não se utilizar dela também, com esse benefício? E acho que podendo ser esse benefício de criatividade também, ou qualquer outro, para dormir bem, para conseguir comer, apetite, tem gente que não tem apetite, enfim, uma série de benefícios. Ou até mesmo para relaxamento, para estar mais tranquilo, em vez de recorrer ao álcool para relaxar, para, né, ter um momento mais de descontração, eh, com essa planta que não traz uma série de malefícios que o álcool traz, né, então poder olhar para ela como uma plantinha. Você já viu uma planta de maconha? Que bonitinha ela é, a Ao vivo, não. florzinha, então. Só fotinhas clássicas. Ouvintes, pesquisa na internet, quando você olha, assim, é realmente uma planta, é uma flor, Linda. linda. E não e a gente olha e se coloca muitas coisas nela, que vem com a questão: "Puta, mas assim, espera aí, beleza, tem vários benefícios e tudo, fumar não é legal, tá, beleza, mas todo dia também não, né. Mas espera aí, por que não todo dia? Ou não tô dizendo que deva ser todo dia, né, mas tem gente que toma café todo dia. Então, mas aí pra mim é o ponto do que eu estava dizendo lá atrás, tipo, pra mim é por isso, tanto faz se maconha ou o que que é, mas assim, qualquer coisa da qual te cause uma eu não queria usar a palavra dependência, porque vai soar para vários lugares, mas assim, da qual você dependa, é isso assim, tipo, não consigo sair de casa sem levar meu noivo. Tipo, se você depende de qualquer coisa para outra coisa, acho válido rever. Tipo, Sim, se você depende de café para conseguir trabalhar, você depende, sabe, assim, eu acho que depender de uma única coisa, e aí sem aquela coisa você fica sem chão, você fica sem criatividade, o dia que você não fuma nenhuma, não consegue entrar, tipo, reveja, né, na minha visão, eu acho válido dar uma olhadinha, o que que tá, por que será, né, o que que, será, né, será? Aí tem muita gente que fala, não, eu não, do café inclusive falam, né, eu não dependo, mas eu quero, todo dia. exato. Tipo, tudo bem, assim, acredito que isso pode ser possível, mas só e por isso que é autoconhecimento, assim, não tô eu aqui para julgar você, tipo, olhe para si mesmo e veja se você não está se enganando, entende? Tipo, olhe para si mesmo e seja honesto consigo. Tipo, eu realmente não dependo disso aqui ou eu tô dependente de qualquer coisa. É isso, tipo, preciso comer um chocolate antes de não sei o quê. Tipo, velho, por que você precisa? O que acontece se você não comer? Se tem, é isso, né? Se tem consequências complicadas de você não usar o negócio, tipo, não, se eu não comer um chocolate, eu fico de uma maneira, tipo, cara, não é o normal ó, você ficar, ativar seu sistema simpático sem razão aparente, né? Se você fica ansioso no nível de ativar seu sistema de luta e fuga, porque você não tá com chocolate, porque você não tá com maconha, algo está acontecendo, dá uma olhadinha melhor, porque você tá ficando, né, emocionalmente dependente, acho que esse que é o ponto, né? A Total, gente ficar total. questão do hábito ali, tipo, comida mesmo, comida. Se eu comer, velho, qualquer coisa, palmito pra caralho todo dia, não faz mal palmito, é o que, qualquer coisa em excesso que você fala, preciso daquilo, não é legal, né? Tem uma obsessão aí rolando que é bom dar uma olhadinha. É, com certeza, eu acho que a questão da dependência realmente acho que agora entendi um pouco melhor o ponto, a gente foi aprofundando e com certeza, concordo plenamente, ainda assim é algo que pode causar dependência, né, por mais que Exato. tenha benefícios e tudo, ele pode causar dependência sim, e você pode ter uma relação ali de não conseguir exercer uma série de atividades sem aquilo.
né, e aí Exato. acho que aí acaba te limitando, pode, né, te limitar muito mais e te aprisionar muito mais do que realmente te ajudar. E aí é a questão da experiência, a questão de poder entender se sim ou não, como é, como fazer o uso, né, da melhor maneira que te faz bem, realmente é mais saudável, te faz viver uma vida melhor, né, que é Super. o que a gente busca aqui, né. Com certeza, com certeza. E olhar dessa maneira, eu acho. Acho que olhar dessa maneira é diferente de olhar de uma maneira onde você, já parte do pressuposto que é uma coisa má, que é uma coisa Uhum. ruim, que é como a sociedade em geral encara a maconha, né. É uma Super. coisa ruim. As pessoas podem gostar de usar, as pessoas podem fazer, mas é ruim. Na verdade, você não deveria estar fazendo isso. E Sim. eu acho que essa é a questão que pode ser desconstruída, né. Pode ser muito bom, e para algumas pessoas, você pensa aí, o seu avô, né, você falou Alzheimer ou Parkinson? Avô do Alzheimer. Vi, é Alzheimer. Alzheimer, avô do Vi Alzheimer. Eh, Pra ele, assim, é isso, vai tomar o resto da vida. E Uhum. tudo bem, assim, faz com que ele consiga viver a vida dele melhor, com Exato. essa melhor do que outros tratamentos, né. Exato. E aí toca numa questão muito importante, porque se você pegar a maconha no Brasil, ela é legalizada, né, o CBD, né, medicinalmente é legalizado. Você vai em qualquer farmácia, você acha CBD para comprar. Ah, então se pá o olhinho é daqui, eu tô achando que é importado. Não, você compra em farmácia. Ah, Pode ser importado também, mas compra em farmácia. A questão é, legalizado para quem? sim. Você vai na farmácia, custa acho que R$ 2.000, sei lá, custa muito caro. É absurdamente caro. Então aí de novo você pega uma questão de classe social, Uhum. muito presente. A maconha não é legalizada para todo mundo, muita gente que precisa, tratamento de autismo, outro dia eu conheci um cara que tratava o filho com autismo, e ele me disse: "Putz, é caro pra caramba, mas eu Uhum. preciso, meu filho precisa de CBD". Eh e assim, como no Brasil não é legalizado completamente, realmente não pode ter cultivo no Brasil, não pode ter comercialização da maconha, faz com que só alguns tenham acesso. Aquelas pessoas que têm dinheiro para pagar. E as pessoas que não têm dinheiro, que poderiam estar se beneficiando dela, não estão. E a quem, né, a quem estamos servindo? A troco de quê temos essa droga? Sem citar, na verdade, que o que se gasta com a guerra contra a maconha, né, com primeiro, de um lado, hã, todo o tráfico que se constrói por ser uma substância proibida, né, por ser uma droga proibida, então se cria todo um mercado, paralelo para isso, o tráfico, e que muitas pessoas, é isso, se perdem as suas vidas, vão pra prisão, enfim, uma série de problemas que isso causa, e também o dinheiro investido pelo Estado em combate a essa droga, que na verdade tem muitos benefícios para a gente, que não precisaria estar combatendo. Essa é a questão, a gente gasta muito como sociedade. Pessoas vão para prisão, passam a vida na prisão, por causa da maconha. Uhum. Eles falam: "Mas espera aí, tá tudo invertido. A gente deveria estar realmente criando essa droga, aprisionando pessoas, acabando com vidas, na maioria delas, vidas negras, não brancas, e a troco de quê? Realmente é perpetuar uma série de racismo, de injustiça social, que está por trás dessa droga contra a maconha, né, com essa guerra, que não tem nada a ver com a maconha. Essa é a questão, não Sim. tem nada a ver com ela. Mas foi imputada a ela, principalmente, né, porque você pega consumo de drogas, eh, a maior parte é maconha. Existe o consumo de outras drogas, cocaína, enfim, outras, mas a maior parte é maconha. E você poderia ter uma ação muito concreta contra o tráfico, quebrando as pernas do tráfico, eh, com a legalização, onde você institucionaliza isso, né. Não, e você foi falando isso, me remeteu a outra coisa que você falou agora há pouco. Espera aí que nossos ó, por isso que eu falei, os links existem, gente, eles estão aí, as sinapses estão rolando. Que era que você espera aí, rapidão, vou resgatar o gancho aqui, vão pra muitos lugares, né. Eh, não, que você falou de remédios para foco. Eu achei que você ia falar outra coisa também essa hora, e é isso que eu vou falar agora. Hã. Tipo, fora o custo, então tem esse custo da guerra que você mencionou, e assim, o custo físico e emocional de sermos todos numa sociedade moderna fudidos emocionalmente, numa quarentena, tá todo mundo foda de saúde emocional, mental, e tipo, antidepressivos 1000,
remédios 1000 para relaxamento, para relaxar, e que acho que Exato. esses não são talvez tão bem vistos também, né, tipo, você fala que toma antidepressivo, nossa, depressão. Me veio isso agora porque eu penso nos óleos essenciais, né, que existem óleos essenciais com efeitos sedativos para o sistema nervoso central, justamente para ajudar de maneira natural a acalmar questões, né, então, tipo, porque é isso, assim, os tarjas pretas têm efeitos colaterais consideráveis, né? Os sintéticos que a gente, né, os fármacos sintéticos que a gente usa em demasia, às vezes até como sociedade, é isso, eles são sintéticos, então retorna para o ponto de que maconha, em sendo uma planta, em sendo natural, ela vai ser metabolizada muito melhor, muito mais facilmente pelo nosso sistema, para trazer um benefício talvez similar, não sei o que eu tô falando, tá? Eu não sei se tem relação de maconha com depressão, não sei se eu posso estar falando isso que eu tô falando, não foi ali, não, Tem, com certeza, de maneira ajuda. positiva. Então, Sim, de maneira positiva, imaginei com que sim, certeza, e tipo, e é isso, assim, sem esses efeitos, sem os mesmos, ou sem efeitos talvez tão graves quanto os efeitos colaterais de um sintético, que seu corpo, por natureza, já não vai sintetizar, metabolizar tão bem. Por isso que eu falo, né, da gente olhar a gente na íntegra, somos natureza. De tudo que a gente se nutre, seja comida, seja o que a gente lê, seja o que a gente usa de medicamento, tudo isso está ajudando a compor quem a gente é, a nossa saúde holística, a nossa homeostase, né, equilíbrio de funções fisiológicas como um todo. Então, tipo, quanto mais a gente puder, né, para mim, que tô total advogando pelas plantas como um todo, Exato. a gente puder procurar opções alternativas, isso tende a ajudar nosso sistema em diversos níveis. Olha, eu vou mandar um fun fact agora que acho que você vai gostar. Olha, Ou talvez sim. Você sabe por que em inglês drinks, bebidas destiladas são chamadas de spirits? Quando você abre o menu, não, não, nem sabia que na verdade tinha esse nome. chama spirits. Eu sempre achava estranho porque você abre o menu e aí você vê lá um título, sei lá, entradas, aí tem spirits. Aí você fala que Que são as bebidas, os destilados, destilados. tá. Se chama spirits porque alquimicamente lá atrás, quando se inventou a destilação, óleos essenciais, por exemplo, são destilados, né? O processo você passa por uma destiladora para extrair o óleo da planta. E aí lá atrás, quando a gente não era tão científico quanto a gente é hoje, mas já tinham inventado a destilação, que é também da onde vem os drinks, as bebidas, é um momento em que eles falam como se você extraísse, porque você coloca a matéria vegetal lá dentro, O rola pela espírito o da espírito planta. das plantas, e você interage com o Ah, espírito das plantas. Então, por isso que na minha marca, eu não chamo as sinergias de produtos, a gente chama ele de seres, porque são seres vivos, tem o espírito das plantas vivo dentro deles. O óleo essencial é um extratinho de espírito da planta ali, né, então, enfim, já começo a pirar, mas eu acho que é isso, como quando você usa de medicinas naturais, você está se curando a níveis além do físico, né? Nós somos vários corpos, nós temos corpos sutis, nós estamos conectados, acredito, né? Como eu vejo, com o todo, com o planeta Terra, com a natureza. A gente é um organismo vivo como um todo, então você poder se conectar a nível espiritual com uma planta de poder, como por exemplo, né, plantas medicinais que a gente chama, é isso, assim, ela atua em campos energéticos sutis nossos que um fármaco sintético não vai atuar. Além de trazer as porralhadas toda de efeito colateral, entende? Então, só para total. constar porque que eu curto o mundo natural de forma geral, porque é isso, assim, Tá. são benefícios em inúmeros níveis, né? Sim, nossa, legal, legal essa história. O que eu ia falar, que você me lembrou um pouquinho antes, que é importante ser dito, você falou da depressão, né, se trata ou não, e eu acho que assim, tem uma série de componentes, como você está falando, das plantas tem uma série de princípios ativos, né, e na maconha não seria diferente, né. Mas principalmente existem 2, e eu só vou explicar rapidinho, porque realmente, assim, fica um pouco mais claro o do efeito e do que a gente pode trazer dela. Existe o CBD, o canabidiol, e o THC, principalmente. O que é principalmente utilizado atualmente, e no Brasil é legalizado, é o CBD, porque ele tem, efeitos medicinais, e não, eh,
E não tem ele tem mais esse lado de relaxamento, de anti-inflamatório, de analgésico, de deixar a pessoa mais tranquila e tudo relaxado, então pode ser utilizado para depressão, ansiedade, coisa do tipo. E existe o THC, que ele é uma substância muito mais ativa, que dá criatividade, animação, que chapa, a pessoa se sente chapada. E o que que acontece? Também existe nesse movimento de legalização vamos dizer assim, uma como é que se diz? Uma perseguição em relação ao THC. Porque se diz: "Ah, a gente não precisa da chapação, a gente só precisa do CBD", porque o CBD realmente tem as funções medicinais e que vai trazer os benefícios para as pessoas. O que é uma mentira, o que não é verdade. Já se provou em vários estudos que o THC também tem efeitos medicinais. Então ele também pode ajudar com uma série de de questões aí, de problemas. E aí, de novo, o THC acho que entra nessa questão de por que seria tão ruim ou seria tão mal para as pessoas essa chapação, vamos dizer, estar chapado, né? Por que que a gente precisa sim tomar cafeína várias vezes, o cafezinho várias vezes ao dia, ou energético para continuar trabalhando, e o THC onde você vai estar chapado, assim, é uma coisa ruim que você não deve fazer. Então acho que também tem essa hipocrisia de no sentido de pensar que é isso, precisamos de droga hoje em dia que nos mantenha ativos e trabalhadores, que a gente Uhum, consiga produzir. O que nos tira dessa produção, não é bem visto. uhum. É visto como uma pessoa: "Ah, puta, você não quer trabalhar, você quer viver a vida de boa, Sim, você não quer nada vagabundo, com uma coisa de nada, é vagabundo. vagabundo, é maconheiro". Aí, ó, maconheiro, não quer nada com nada, quer ficar fumando maconha o dia inteiro. E aí se coloca nesse THC também esse problema. Então, por isso, no Brasil, hoje em dia, é permitido ter é só o CBD, né. Você tem qualquer princípio ativo, qualquer coisa que é vendido em farmácia, é o CBD, não existe THC sendo vendido, porque ele tem também esse papel mais de recreação, realmente de recreativo, um efeito recreativo, né, da maconha. Me veio 2 coisas, uma você vai gostar muito, mas eu vou falar outra antes então, pra deixar o melhor Pô, para o por final. quê? Melhor final, boa. Me lembrou um negócio agora super importante que eu queria ter perguntado, falado, porque assim, estamos com viés de confirmação, não é isso que eu queria falar, com conflito de interesses aqui, né, porque você é total pró falando a favor, então há conflito de interesses, então eu estou aqui para tentar neutralizar este terreno. Boa. E me remeteu a uma coisa que inclusive eu pensei esses dias quando eu estava estudando anatomia, você falou preconceitos, né, vamos falar de preconceitos. Caso você tenha fuçado mais a fundo, adoraria de saber o que você pensa sobre o conhecimento popular, entre aspas, né, que se divaga, que se diz também sobre maconha, de queima neurônio, você fica burro. Sabe isso? Já ouviu falar Sim, disso? sim, Por sim. quê? Então, por que que é isso, eu não fui mais a fundo pesquisar a respeito, mas estudando anatomia e fisiologia, me reforçou esse ponto de que, tipo, a maioria as nossas células se rege tipo, sei lá, a célula do estômago morre a cada 3 dias, já renovou tudo. A do sangue demoram 6 meses. As células Os nossos neurônios são as únicas que nascem com a gente e duram pelo tempo que a gente durar, né, por isso que quando você tem uma doença que fode os neurônios e que degenera, você tá fudido, porque eles não vão se regenerar e você vai perdendo as conexões e virando demente, etcétera. Então tendo isso em voga, assim, como é que faz com relação a se isso é realmente um efeito colateral, se não é, se é sabe assim, tipo, se ela realmente, de fato, em algum nível, seja pelo bolinho ou se é só quando fuma ou não sei, de fato degrada os nossos neurônios, isso, para mim, racionalmente, com o que tenho de informação, faz sentido de que pode ser preocupante a longo prazo, porque neurônios não se regeneram. Eh, no que eu conheço, no que eu fui atrás e já ouvi falar, não ouvi nada que embase essa opinião, algo que diga: "Não, realmente isso acontece". Não que não possa acontecer, acho que é Uhum. de novo, não é Consciência, vamos atrás. não dizer que é 100% boa.
Sim. Mas o que eu ouvi dizer, e é aquilo que eu trouxe, que muito pelo contrário, ele promove sinapses, promove conexões neuronais que antes não haviam. Então ele promove aí vamos dizer assim, um aumento de atividade cerebral que antes não havia. Então acho que é muito pelo contrário, né. A curto prazo, talvez. Não, não, De acho que que não tem essa questão de longo prazo. A questão, e aí de eu ouvir dessa negócio neuronal, é que, por exemplo, em jovens, essas expansões neuronais de conexões e tudo, ela tá muito à flor da pele. Então, o uso de maconha quando você é jovem pode atrapalhar isso, realmente. Por isso que não se recomenda que quando jovem você faça o uso de maconha. Mas que em dado momento, quando você atinge a fase adulta, isso vai te ajudar a promover essas conexões. Então, não teria aí tem que ir atrás para ver se sim, realmente sim. tem estudos que digam do uso continuado de maconha e o quanto que ele pode, né, te É, prejudicar nesse sentido. e faz interessante isso que você está falando, porque, por exemplo, o nosso córtex frontal demora, tipo, 25 anos para ficar pronto, basicamente. Eu estava descobrindo um dia desses que é isso, assim, porra, a gente demora para estar, né? No começo a gente fala, cuidado com a cabecinha do bebê que tá aberta, que é mole, não sei o quê, mas Exato. demora 25 anos a porra para ficar dura. Então, peraí, que eu até achei engraçado agora eu mesma, aí esqueci o que eu estava falando. Então faz sentido isso que você está trazendo, de talvez quando você é jovem demais, você tá, meu, cortando, Você tá você tá atrapalhando esse interrompendo, desenvolvimento. É. exato, às vezes até talvez gerando uma dependência, né? Porque, por exemplo, com a pílula anticoncepcional é isso, né? Quando você começa a tomar, e aí algo começa a fazer a função pelo corpo, e aí o corpo atrofia, porque tem algo fazendo por ele. Talvez me veio isso quando você falou dos jovens também. Você estimula ali um negócio e a pessoa para de. E aí, talvez, quando você fala, fulano é lesado, fuma maconha há 200 anos, por isso que sabe que hoje em dia ele é meio lesado e tal. Talvez é isso, talvez isso que a gente acha lesado é porque começou muito cedo e deu uma atrapalhada. Talvez, Sim, né? é. Me veio agora essa. Eu acho que 2 coisas sobre esse lesado. Talvez, e acho que existe um estigma social grande para dizer que talvez esse outro ritmo que a pessoa viva é lesado. Você fala: "Não, ela deveria estar mais ativa, ela deveria estar Sim, mais em conformidade sim. com esse tipo de produção que a sociedade pede, e aí por isso tome Ritalina e Venvance, não Uhum. fume maconha". Então acho que também, e aí você pega na história da maconha, nessa proibição e tudo que aconteceu com ela, o movimento de contracultura, de contra o governo, de contra muitos movimentos da sociedade, movimentos, vamos dizer assim, dessa briga revolucionária que estava também por trás das pessoas que usavam maconha, para realmente questionar esse status quo, essa sociedade. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os hippies começaram também a fumar maconha. Foi a primeira vez que onde passa dos negros e dos latinos para os brancos, para os hippies, que também eram contra a guerra, que também eram contra uma série de coisas na sociedade americana e que estavam associados à maconha também. Então, eu acho que tem intrínseco aí a história recente da maconha, esse movimento de ir contra muitas coisas da que a sociedade coloca. Então, ao ponto de ter um estigma de você olhar para o maconheiro e falar: "Ele é lesado", né. Super. Mas assim, eu acho que tem uma outra questão que é, de fato, pela proibição da maconha no Brasil, em várias partes do mundo, a qualidade da maconha que a gente Hum, consome, que a gente tem acesso, é horrível. E aí, por isso, também não uma ajuda, série né? assim, você não tem os benefícios que Super, a maconha poderia. super. Se você comprar o prensadão lá, que isso não tem os benefícios que a maconha vai te dar. Assim, ela pode te deixar um pouco chapado, não sei o que lá, mas assim, é é é é se iludir, achar que realmente você vai ter os benefícios da maconha naquele tipo de droga super, assim, uma qualidade horrível, se você nem sabe o que você está consumindo. Então acho que também é a questão, você ter uma legalização, você promove o uso de uma qualidade, o uso de uma maconha de qualidade muito melhor, que vai realmente trazer os benefícios para as pessoas, não o que o tráfico, né, eh, traz e proporciona para as pessoas, né. E olha, para simplificar, porque assim, quando você falou, me veio, ai, nossa, mas aí fica difícil demais, ainda tem um nível de qualidade. Mas isso se aplica de maneira muito simples e prática no nosso dia a dia. Exemplo: azeite de oliva extra virgem.
O extra virgem é extremamente melhor do que o óleo de coco. O óleo de coco refinado, você não tem os benefícios do óleo de coco, filha. Beijos. É isso, entende? Os óleos, aí você vai refinando, você vai passando por o açúcar refinado. Você vai passando por tantos processos que a qualidade muda. Chega uma hora que não tem mais nada, só faz Total. mal o açúcar, ou não, ou quando é o açúcar demerara, sei lá, outros níveis aí. O arroz branco versus o arroz integral, mesma coisa. É o nível ali de processamento que teve, a qualidade nutricional que aquele arroz, por exemplo, pode te trazer. E tipo, isso tudo, e tá tudo bem, sabemos disso, é isso, sabemos que existem isso, e uma vez que aquilo é isso que faz parte da indústria, da rotina do dia a dia, a gente tem processos mil que deixam a qualidade melhor ou pior. Exato. E você sabe, né, o que quando você Isso, compra, você sabe o que você está comprando. exato, e tipo, me remeteu até olha só, o cacau, né, que eu faço cerimônia do cacau, mesma coisa acontece, tipo, o chocolate que a gente come, que a gente compra, né, que é doce, maravilhoso, gostoso, que todo mundo gosta, é viciado, cuidado com os vícios, tipo, é isso, ele já passou num nível de processamento tão absurdo que ele não tem mais os benefícios do cacau fruta, da semente do cacau. E aí o cacau cerimonial que se usa, você precisa ali de uma qualidade determinada para você ter os bilhões de benefícios, sério, que o cacau tem, tipo, de substituir o café para energizar, por exemplo. E olha que louco, vou chegar na parte que você gosta, que Não, tem mas dessa cerimônia do cacau, qual que é o fruto? Qual que é o existe um produto comestível no final? sim, é o Porque eu cacau. É tá, cacau, só que o ponto é ele ser É, vamos lá, de porque eu quero esse fazer. produto aí, você tá falando também, vamos É compartilhar. maravilhoso. Não, é cacau, né, é porque o ponto é que o que chega pra gente na gôndola já tá cagado, mas Aham. é o cacau inteiro, é 100% barra de cacau orgânica, enfim, de florestas que não E é um abusam. gosto completamente diferente do É um chocolate gosto que a gente tá amargo, acostumado é é um gosto amargo, amargo, porque não tem doce e, tipo, e não é mesmo que você compre, chocolate do padre lá, 100% cacau. Cacau em pó não vai te dar o barato do cacau. Não, não é barato. Ó, isso é Ah, verdade, não, 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 tem mas razão, teve essa onda na Europa um tempo, né, uns anos atrás, que a teve? galera começou a cheirar cacau, porque Ju dava barato. Ai, É, meu era muito Deus. louco, já que a gente tá falando, né, Nossa, a galera então. começou a fazer isso na Europa, muito Não, louco. não, tipo, é isso, o E é cacau em pó, ele já passou por muitos processamentos, que aqueceu demais, não sei o quê, já era, já perdeu todos os goodies já ficaram para trás. Mas o uhum. cacau em barra, enfim, que é difícil de achar até um que realmente seja de qualidade, que não tenha sido aquecido tanto, blá-blá-blá, que você compra em barra e aí você corta, rala ali na hora, enfim, faz o ritual lá para ele ficar bebível, né, no fim das contas você bebe Sim. o Ah, você cacau, bebe. tipo um tetê, assim, né, E só aí, que você bem bebe todo amargo. dia? Então, depende, você pode usar doses menores para todo dia, para você realmente se conectar. É que assim, para mim, é tipo ayahuasca, assim, tem gente que quer tomar pela loucura do ayahuasca ou, sei lá, para fritação, e tem ayahuasca usado como religião, como santo daime, para nível de conexão espiritual. Então, de novo, é como você escolhe fazer o rolê. Para mim, não vejo. É isso, assim, para mim o cacau é um nível de conexão comigo, com uma medicina da floresta. Pode usar no dia a dia, total, você pode beber todos os dias numa dose menor, e aí, para a cerimônia, a gente faz uma dose cerimonial, que chama, que é mais power, assim, que tanto que tem algumas contraindicações para gestante, para quem tem pressão O que que alta. você sente? Então, é muito maravilhoso, porque ele é vasodilatador. Então, eu vou chegar na parte que você vai gostar. Basicamente, assim, ele traz expansão de coração, expansão de chakra cardíaco. Você sente isso, porque você fica você, tipo, você quer abraçar o mundo, assim, você fica muito a gente fala que cacau é a medicina da relação, da conexão. Ele traz conexão, então numa cerimônia de cacau você fica muito feliz, você fica muito, tipo, não se compara, gente, a uma, tipo, não, é parecido com MD, tipo, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não é nesse nível de bizarrice, de não andar um E barataço. tem que estar sensível, né, pra esse tipo de acho que Tanto que você não come muito antes, porque se você não tem nada no estômago, a absorção do cacau é maior, você coloca uma pimenta na fórmula, porque a pimenta aumenta a absorção, então tem umas questões aí, por isso que, né, se faz uma cerimônia, todo um preparo ali, e é muito louco, assim, toda vez, pode dar várias, porque ela na verdade, ela é uma substância que se diz psicoativa porque ela tem efeito no sistema nervoso central, porque, de novo, ela traz ela estimula neurotransmissores, e aí que é o louco, porque tem uma negócio, uma dessas substâncias que se perde no cacau em pó, por exemplo, que tem no do cerimonial,
chama como é que é? Eu confundo inglês e português sempre. É anandamina, uma coisa assim, eu confundo inglês e português, que se conecta com os receptores canabinoides do nosso corpo. Porque Sim. porque é isso, a gente tem um sistema endocannabinoide no nosso corpo, a anandamida é um dos endocannabinoides produzidos pelo nosso próprio corpo, e tem também no cacau, para estimular é isso, secreção de serotonina, ocitocina, né, hormônios da felicidade, isso está no nosso sistema. Temos receptores canabinoides, e aí tem os endocannabinoides, tipo essa anandamina, e tem os da maconha, que são exo, porque vem de fora, vem da planta, não é criado, secretado naturalmente pelo nosso corpo. Então, enfim, tô me perdendo, mas vou chegar na parte que eu queria falar que você vai gostar. Então, assim, primeiro que ela se conecta com os receptores canabinoides do nosso corpo, então tem uma influência aí psicoativa de te deixar feliz, aberto, tal. Tipo, eventualmente, eu quase toda vez eu fico quase me sentindo meio bêbada no final, assim, tipo, de tão feliz, porque pode, quando a dose é um pouco alta, você pode ter um pouco de dor de cabeça, pode dar um pouco de piriri, né? Enfim, a gente começa sempre com doses menores para quem não tá acostumado, porque é isso, é muito potente. Mas é maravilhoso, assim, quero falar, quero conversar, quero ir na sala, abraço meu pai, isso aí, Ai, abraço as ai, ai. pessoas, é uma delícia e é natural e não E tem parecido com contraindicação. maconha em muitos sentidos. Super, super delícia, super, tipo, expansão de mente, de coração, tudo. E aí, a parte que eu falei que você ia gostar. Não sei se você viu um documentário na Netflix, que eu não sei como chama, eu acho que é O Fantástico Mundo dos Fungos, alguma coisa assim. Sim, vi. Sensacional, sensacional. Não sei se você se atentou para uma parte sensacional, assim, recomendo fortemente para qualquer pessoa, goste você de cogumelos ou não, quem sabe isso muda a sua ideia. Cogumelos para É. comer mesmo, tô falando, tá? Não precisa ser o alucinógeno, gente. E também o E alucinógeno, né. também, então, não sei se você se atentou, velho, para uma hora que ele fala, eu falei: "Cara, isso vai mudar minha vida". Ele falou assim, pra gente, por exemplo, quando toma um cogumelo alucinógeno, e tal, para ele fazer efeito no nosso corpo, assim como a maconha, estou pensando agora, assim como o cacau, estou pensando agora, a gente precisa ter algum tipo de mecanismo, tipo esses receptores que eu falei, que processam, de alguma forma entendem aquilo Sim. que está sendo É chave e colocado. fechadura, né, se não Isso, tem, não rola. exato, que a gente com os medicamentos, com os fármacos, a gente faz aquilo sintético, a gente cria uma chavinha fake que conecta com o formato de chavinha que tem no nosso corpo, mas enfim, é sintético, então é outro tipo de conexão, porque o corpo é natural e ele percebe o que é natural ou não, enfim. Mas o ponto é, whoever created us, se a gente veio do Big Bang, se a gente veio de Deus, sei lá de onde que viemos, criou esta porra em nós, deixou esse receptor em nós. E aí ele fala no Fungus, ele fala: "Se a gente tem, quem disse que será que não é pra gente usá-lo?". Então ele fala: imagina como se ele tem uma hora que ele brisa, ele fala: imagina uma sociedade em que as pessoas usassem isso com mais consciência, óbvio, não é tipo: vamos pra balada usar cogumelo alucinógeno". Mas enfim, criasse talvez rituais de uso de cogumelos que trazem alterações de consciência e que nos expandem em diversos sentidos, né. Me deu até arrepiei agora falando, tipo, exato, assim, nunca usei, mas quem usa ayahuasca falam que é 10 anos de terapia em uma noite e tal, enfim, que você entra em contato com lugares, é isso, que você não entra normalmente no dia a dia e que te trazem, portanto, é isso, tipo, insights, consciências, expansões de consciência que talvez você não teria no dia a dia. E ele fala: imagina uma sociedade em que todo mundo eh, usa isso, mas de uma maneira, né, espiritual, ponderada. Gente, não tô falando que é pra todo mundo usar cogumelo e sair doidão na rua. Imagina o quanto que isso talvez não mudaria a nossa forma de pensar. Ele fala que a gente estaria, tipo, anos-luz em outro lugar de desenvolvimento como humanidade, como, tipo, todos esses problemas que a gente tem de fuder o planeta Terra, de guerra, de muita intolerância e tal, que, tipo, a gente já tá em outro lugar, velho, porque a gente já tá todo mundo, sei lá, isso, se conectando de maneira natural e atingindo consciências, expansões e que são muito maiores do que essas briguinhas, entendeu? Essas briguinhas que a gente briga muito por ego, né? A gente é Sim. muito liderado pelo mental, pelo ego, que não é sobre isso. E que se a gente se conectasse com isso, talvez seríamos uma sociedade completamente diferente. Aí eu fiquei, mano, e a gente tem receptores canabinoides do cacau entendeu? E dos cogumelos também. A gente consegue processar o que os cogumelos nos mandam. Então, será que não era pra gente estar usando? Falei, gente, que muito loucura, esse cara tá falando uns negócios que Total, faz muito total, sentido. Solicita. É isso, é estar preparado ali, só esperando chegar o cogumelo, o cacau, a maconha, o canabinoide, para fazer essa ligação. E realmente, o que eu fico pensando, e aí foi um ponto que você trouxe lá atrás e eu acabei não trazendo, que é justamente isso. Quando alguém usa um psicodélico, você falou 10 anos de terapia em um dia, em uma noite,
o quanto isso é você. Por Sim, você estar utilizando uma substância, não deixa de ser você. A gente sim. tem essa crença social de que não, quando você se utiliza de uma substância, aquilo deixa de ser você, aquilo deixa de trazer benefícios para você ou aquilo deixa de ser uma realidade, isso não é real, você está inventando. Só porque você está vendo, você está tendo uma alucinação, enfim, você está tendo pensamentos que não ali, do dia a dia, eh, isso não é você, isso não faz parte de você, isso não traz benefício para você. Muito pelo contrário, quando você está alucinando, né, nunca tive essa experiência, mas, eh, aquelas imagens, o que você está criando, é você que está criando. Seu inconsciente que está sendo posto Exato, para tá fora. ali. Tipo assim, não é ninguém mais que criou pra você, não é Sim. uma simulação de um computador que você entra e aí acontece. Então aquilo tudo é você, é a sua criatividade, é o seu conteúdo que está sendo ali exposto, são suas angústias, e Uhum. até num outro documentário, que é Maior Viagem, uma aventura psicodélica. Você sempre fala desse para mim Esse é coloridinho. sensacional, sensacional, também fala de psicodélicos. O Sting, um cantor, ele diz: "Até quando você tem uma bad trip, até quando dá ruim, e você fica se sentindo mal, não tem os efeitos, sabe, você se sente ansioso, começa a vir pensamentos ruins, você se vê ali num encurralado, enfim". Ele fala: "Até nesse momento é importante, porque tem coisas ali que você talvez precise ver". Uhum. Então encare aquilo como uma coisa, positiva nesse sentido, né. Você precisa passar por aquilo. Então até a bad trip ele fala tem esse sentido também, porque é você, nada está sendo criado, está Uhum. sendo potencializado através de uma substância, mas é você. Então acho que também essa questão, e aí até eu trouxe daquela coisas das sinapses que permanecem, isso do ponto de vista científico, mas do Uhum. ponto de vista da experiência era esse o ponto que eu queria trazer. Hã Essas coisas perduram. A Uhum. experiência que você teve ali sob os efeitos da droga, elas perduram. Tipo, são chaves que viram, são Uhum. maneiras de pensar, olhares sobre a vida que podem permanecer. E aí é muito do uso que você faz daquela droga. Sim, que É eu acho você que é. saber, é o que você estava contando do cacau e que serve para todas em geral, né, usando como metáfora. Eh, de entender a relação e poder ver como aquilo pode te beneficiar, de uma maneira mais ampla. Não que precise ser: "Nossa, toda vez que eu vou fumar um baseado, eu vou ter que estar super pensando". Acho que não, acho que também é trazer não precisa ter esse peso todo na Eu acho que experiência. é o que faz sentido pra você. É, Tipo, é isso, é isso, é isso. Tem gente que quer usar ayahuasca pra ficar doidão, cogumelo alucinógeno pra ficar doidão, e tem gente que só usa no contexto religioso, porque Santo Daime é uma religião, ou espiritual. E aí foda-se, beleza, cada um usa como quiser, tá ligado? Tipo, é ver o que faz sentido pra você. E acho que o me veio um negócio, quando você falou agora, espera aí, falei que vai pra muitos lugares e eu nem, é. né, nem eu pelo menos não estou sob efeitos. Ainda, quando que é a cerimônia do cacau? A cerimônia do cacau vai ter lua cheia sexta-feira, acho que eu vou fazer, eu gosto de fazer na lua cheia. Opa, me chama aí, vamos participar. Tô estudando de começar a fazer, talvez online a princípio, porque quarentena, mas talvez começar A a gente dar faz, eu cerimônias em espaços e tal, e tipo, mas olha aí, faço posso super ser faço. usado como cobaia. Adoro, muito legal. Mas enfim, perdi. Qual era a última coisa que você tinha falado? Mas sabe o que eu ia dizer? Hum, Enquanto você lembra aí, que, por ser um vasodilatador, ele potencializa a absorção da maconha, então a utilização de chocolate conjunta. amargo ou cacau, nesse sentido, porque o chocolate amargo tem mais cacau, Sim, ele potencializa o efeito da maconha. olha lá. Olha lá. Então aí já vai juntando 2 negócios. Ah, lembrei que você falou da bad trip, que eu acho que se reflete no em como a gente como sociedade encara emoções ruins, né, e tipo isso que ele falou Total, para mim conectou 100%, assim, a gente não se predispõe a ter e encarar e estar e sentir emoções ruins, a gente fica no desespero de sair correndo, aquilo não pode acontecer, aquilo é ruim, e tipo, e a gente não quer, se aprofundar nos nossos problemas, olhar para aquilo com olhar de observador, olhar de fora, vamos se deter sobre essa sombra aqui para poder transformar ela em total, luz, total, né? total. Então eu acho que me remeteu um pouco a isso também. Só que aí é o ponto, como você está sob efeitos, por isso que para mim o suporte
talvez não com maconha, mas é isso, não alucinógeno, talvez um suporte espiritual, um suporte de ter um ambiente, um contexto na natureza, com pessoas que estão do seu lado para te ajudar, para te dar um suporte emocional, psicológico, em todos os níveis, enquanto você está na bad trip, é muito diferente de ter uma bad trip no meio da Tomorrowland, tá ligado? Que acho que esse que é o problema, né? Como é feito o uso, ou pelo menos as pessoas provam pela primeira vez essas drogas, é feito num contexto de proibição, de que não pode, que talvez um colega que ofereça, que talvez o ambiente seja o oposto do ideal para a pessoa Sim, fazer a primeira utilização, fazer essa experiência. E esse é um grande problema, e eu acho que a proibição dessas drogas contribui para sim, isso, contribui verdade. para que fique um grande estigma e que a gente não possa nem falar sobre, né? Falar sobre e poder proporcionar o ambiente mínimo para que a pessoa, se quiser e se fizer sentido para ela, fazer essa utilização, essa experiência. E que não seja, né, talvez, comprando de um traficante e fazendo numa festa, aí você entra numa Sim, bad trip, e aí você fica mal, e aí toda a experiência fica sim. horrível, e, e é isso, tipo assim, acho que não precisa ser assim. Acho que pode ser cuidado de outra maneira, né? Pode ser lidado de outra maneira. Super, e fiquei chocada que a gente só chegou isso no final, porque agora falando em É. voz alta, tipo, acho que isso é parte significativa do que influencia na percepção das pessoas sobre o que aquilo é, o que aquilo traz. É pela Tipo, a experiência gente de como ela faz, exato, né. é o contexto em que aquilo acontece, como acontece. Nossa, não dá bad, dá isso, dá aquilo. Tipo, calma, calma, o que tá Total, acontecendo? Vamos entender, vamos organizar essa bagunça. total. E eu fico pensando que, pensando em legalização e ser uma coisa, que o Estado pode cobrar imposto, né, Para esse dinheiro reinvestir. pode ser investido em programas de educação, em escolas e na sociedade como um todo para mostrar exatamente como são, como é, quais são os benefícios e malefícios. Porque do jeito que tá, as drogas sim são acessíveis, qualquer um que quiser maconha nesse Brasil afora consegue, só consegue desse jeito, de uma má qualidade, comprando de um traficante e utilizando talvez em situações onde não vai ser tão bom para ela. Então, no fundo, tá legalizado por baixo dos panos e a experiência é ruim para todo mundo, né. Exato. Não precisa ser assim. É sobre isso e É tá sobre tudo isso. bem. É um memezinho. Caramba, Muito bom, muito bom, hein. gostei. Vamos Vamos para para mil vários lados lados aí. para Gostei. honrar. Até o cacau entrou no meio aí. Você viu, né? Mas é que eu realmente achei interessante, você já citou algumas vezes o cacau aqui, né. Mágico, gente. Vou fazer e divulgar para vocês quando tiver, porque é muito legal. Comigo vai ser num contexto mais, não espiritual, mas de conexão, né? Vai ser, mas enfim, é um negócio bem interessante de se aprofundar, porque, gente, plantas, natureza, beijos. Fui virar árvore e já volto. Bueno, então para os nossos ouvintes aí que quiserem nos acompanhar, de repente a gente até posta se morando no cacau no nosso Por Que Não Podcast, fique Olha aí lá. atento, siga a gente no Instagram, @porquenãopodcast, acompanhe esse podcast na sua plataforma favorita de podcast ou No YouTube, onde estamos lá com as nossas carinhas e bocas belíssimas, suadas. E para vocês rirem da gente, com a gente. Da gente não, né, pô? Com a gente. com a gente. E Ou da gente trocarem. também, Pode não ser também. importa não. É isso. Obrigada, gente. Até a próxima e Por que não? Tchau, tchau. tchau!